Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje é dia 24 de julho de 2019. Então, o único problema da nossa vida é o nosso bendito apego. Se não fosse esse apego, o nosso sentimento seria limpo, puro, sincero, contínuo, e aí a gente não teria nenhum tipo de sofrimento na nossa vida. Então, todos os apegados têm alguns pontos em comum. Aliás, muitos, né? Mas o que mais pega, todos os apegados é medo e preocupação. Isso daqui eles não conseguem se livrar de jeito nenhum. Aliás, não conseguem se livrar de nenhuma negatividade, né? De nenhum tipo de sofrimento. Mas o que mais afeta o apegado é o medo e a preocupação. Você pode estar assim, nada acontecendo, mas você está preocupado com alguma coisa, está pensando em alguma coisa, está com medo. E depois, medo e preocupação são duas coisas que se confundem, né? Quem está com medo está preocupado, e quem está preocupado é que está com medo. Então, não dá para ter um e não ter o outro, porque são duas coisas que se confundem, fundem e se confundem. E aí, quem tem medo tem preocupação e vice-versa, né? Mas, uma coisa é certa, não existe essas duas figuras na nossa vida. Não existe. Não existe motivo, não existe razão nenhuma para ter medo e preocupação na vida. Não existe. Mas mas eu estou passando por uma situação. Não, não existe. Não existe. É pura ilusão, pura invenção. Tá certo? Então, é impossível você justificar corretamente a existência de uma causa do medo, a causa da preocupação. Oi, tudo bem? Aí você poderia dizer assim, sei lá, estou com um problema financeiro, estou com um problema de relacionamento, estou com um problema de filhos, doença, sei lá o quê. Você poderia dizer um monte de coisas que você acha que é motivo para você ter medo e preocupação, né? Fui roubado, estou sendo não sei o quê, a rua que eu moro não sei o quê, e aí tem um monte de fatos, ocorrências e circunstâncias que você acha que são as causas de você ter medo e não ter medo, ter preocupações. Não. Não existe nenhuma causa. A única causa para nós termos medo e preocupação é o nosso apego. O único motivo, tá certo? Por que é o único motivo? Porque quando você tem apego, você quer. E aí, automaticamente, se cria um não quero. Então, por exemplo, eu quero dinheiro. O que você criou? Não quero passar necessidade. Não gosto de crise financeira. Então, eu quero ter bons filhos. E aí, o que você criou? Não quero ter filhos ruins, rebeldes, sei lá o quê. E aí, o que você criou? O oposto. Quando você criou o oposto, pronto, você criou o medo e a preocupação. Eu quero ter saúde. Por quê? Porque eu tenho medo e não quero ter doença. Pronto, você criou a preocupação e o medo. Não é isso? Então, 100%, todas as preocupações, todos os medos, só tem uma única base. É o seu bendito querer, que é esse bendito apego. Se você tem esse quero, automaticamente você tem o não quero. E o não quero é um motivo da sua preocupação, do seu estresse, da sua ansiedade, do seu medo. Então, me fala uma única coisa que você tem medo e que não seja possível eliminar ela, eliminando o querer e a aversão. Não existe. 100% de todos os seus medos e preocupações, você pode eliminar assim, no estalar de dedo, eliminando o quê? O quero, não quero. Eu tenho medo de ser roubado.
Por quê? Porque você não quer ser roubado. Pronto, criou o medo e a preocupação. É? Ah, eu quero segurança quando ando na rua à meia-noite. Porque você quer segurança, você criou a insegurança. Você criou o medo, a preocupação. E aí vai... Criou, pronto. Então, não existe justificativa para você ter medo e preocupação na sua vida. Não existe. Se alguém for capaz de dar uma justificativa correta para se ter medo e preocupação, né, Deus está errado. E você acha que Deus está errado? Quem está errado? Deus ou a gente? Então, Deus não está errado, com certeza. Então somos nós que estamos errados, né? Quem fica com medo e preocupado. E depois, não existe negatividade maior do que medo e preocupação. É uma negatividade que afeta praticamente todo mundo e afeta todos que têm apego. Tá. Por que você tem medo? Sabe por quê? Porque não tem virtude. Fica preocupado porque não tem virtude. Ah, meu filho não sei o que, saiu, nem deu notícia, não sei o que, aí já é meia-noite, não voltou, 3 da manhã, não voltou, estou preocupado. Meu, não existe motivo. Se você é virtuoso, se você é virtuosa, não existe motivo para você ficar com medo e preocupado. Sabe por quê? Porque se você é virtuoso, você é desapegado. Não tem a causa do querer e da aversão. Primeiro ponto. E segundo, nada acontece contra a vontade de Deus. E Deus é o quê? Puro amor. Puro amor. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Se você... todo mundo sabe disso, mas raros são os que acreditam nisso. Raríssimos são os que acreditam na onipresença, na onipotência e na onisciência de Deus. Por que não acredita? Sabe por quê? Porque ainda acredita no eu quero. Tem que ser assim, não pode ser assim. Enquanto você acredita na sua vontade, você não acredita na onipresença, na onisciência e na onipotência de Deus. Por quê? O seu amor apegado, egoísta, preocupado, medroso, é que quer proteger, nesse exemplo, o seu filho. Não, o seu amor apegado, medroso, ansioso, estressado, não vai proteger nada, só vai desproteger, tá certo? Mas o amor de Deus, tá certo? Esse é o que protege, mas você não acredita. Então, o que está vendo aqui? O que está vendo é, você está colocando a sua vontade apegada, medrosa, preocupada, acima da vontade divina de Deus. Porque você não acredita na vontade divina de Deus, você não acredita no amor infinito, divino de Deus, você acredita no seu amor apegado, egoísta, medroso, estressado, ansioso, e aí fica nesse estado. Então, é por falta de virtude, é por excesso de apego que a gente fica com medo e preocupado. Lembra, se você está preocupado, está ansioso, se ela está com medo, acredite, isso é uma mera ilusão, não existe, é uma mera ilusão. Então, eu no começo sempre escrevia coisas, eu tinha uma salinha desse tamanho, quando sei lá, 25 anos atrás, onde eu trabalhava, eu tinha uma salinha assim e escrevia, A parede inteirinha estava escrito. Por quê? Tinha um monte de frases, E se eu tivesse naquela época hoje, eu colocaria essa daqui, tá com medo, tá preocupado? Você está interpondo a sua vontade egoísta, medrosa, apegada, acima das vontades de Deus. E escrever umas coisas assim, estou com medo, ali, aquela frase é para medo e preocupação. Olha o que está acontecendo. E aí, 25, 30 anos atrás, eu comecei dessa forma. Por quê? Porque
o medo, a preocupação domina. Quando você começa a ficar preocupado com medo, você não consegue largar isso. Até que alguém te dê um tabebe e fala, para com isso, meu. Né? E aí você acorda e fala, não, eu tenho que mudar de rumo. Por quê? O medo e a preocupação te levam para o fundo mesmo. Te leva para o fundo mesmo. Né? E aí não tem como reverter isso. Não consegue reverter isso. Né? Tanto é que até hoje mantém, né? Até hoje tem preocupações e medo. Por quê? Porque não conseguiu superar isso, essa negatividade. Não conseguiu superar esse quero, não quero, essas aversões que a gente tem no mundo. Não adianta ter aversão a esse mundo. Assassino tem que ir preso, não sei o quê, bandido não sei o quê. Não adianta ter aversão. Só vai aumentar ainda mais a sua aversão. Já falei aqui 1000 vezes. Quer ter uma vida absolutamente tranquila, de paz, de harmonia, quer ter uma vida absolutamente sem altos e baixos, vira testemunha da sua própria vida, da sua família, dos seus filhos e da sociedade. Só isso. Fica vendo, observando. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tá, então você tem que agir como Deus. E não como apegado, e não como egoísta, materialista, nervoso, estressado, crítico, julgador, justiceiro, sei lá o quê. Então, se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, quem cria as coisas nesse mundo material não é você, é Deus. Então, se é o amor de Deus que está criando as coisas, não é por maldade. Não é por maldade, tá certo? É pelo amor de Deus. O amor de Deus não cria maldade. E depois, quem está sofrendo na vida não é você, é o seu orgulho, é o seu apego, é o seu medo, é o seu estresse, a sua ganância. Isso que está sofrendo. Não é você que está sofrendo, você é puro amor. Você é alma, você não é matéria para sofrer pela matéria. Então, a gente tem que parar de acreditar nos nossos quereres, acreditando que o meu querer vai proteger a minha vida. Muito pelo contrário, o seu querer é que vai desproteger. Eu quero proteger o meu filho. Pronto. Você já criou um monte de estresse, medo e preocupação. Por quê? Porque o seu querer sempre vai criar o não querer. E aí você desprotegeu. O que a gente tem que fazer na nossa vida é despertar para que a gente consiga viver uma vida desapegada. Não existe um único ser humano que tenha sentimento apegado e que tenha amor verdadeiro. Não existe. Se você tem apego, o seu amor é possessivo, autoritário, é impaciente, intolerante, é egoísta, é materialista. Então não existe nenhum sentimento apegado que seja bom. Me fala um único sentimento apegado que seja bom. Vê se existe. Não existe. Se não existe nenhum sentimento apegado que seja bom, por que continua apegado? Sofrendo. Se é o apego que traz o sofrimento. Então, essa é a lei de Deus. Você quer alguma coisa com apego, Deus vai te dar, na verdade, assim, vai te dar uma rasteira. Para você parar de acreditar no seu querer. Para você passar a acreditar no querer de Deus. Mas você não acredita no querer de Deus e acredita no seu querer apegado, e aí que começa toda a confusão da nossa vida. Então, jamais se sinta fraco diante dos fatos, das ocorrências, das circunstâncias da nossa vida. A gente não deve se sentir fraco.
ficar com medo, preocupado, estressado, ansioso, é tudo fraqueza. É tudo fraqueza. Tá, então por que você enfraquece a sua própria vida? Hã? Tem gente que acha que preocupação mostrar preocupação é sinal é prova de amor, sei lá o que eles. Muito amor, né? Meu Deus do céu. Responsabilidade. Então, olha, não se enfraqueça, não se desespere, não fique ansioso, nervoso, triste, medroso e preocupado por nada nessa vida. Sabe por quê? Porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus fica preocupado, nervoso, estressado? Hã? Você acha que Deus fica triste, ansioso, orgulhoso, possessivo, autoritário? Não, não fica, né? Por quê? Porque é puro amor, né? Tá, hoje você age como sendo um ser espiritual, feito à imagem e semelhança de Deus? Não. Age exatamente o oposto. Né? Por agir de forma oposta, apegada, medrosa, preocupada, é que Deus quer, ele tem essa lei. Você quer com egoísmo, com apego, ele vai te dar uma rasteira. E aí o oposto vai acontecer. Isso é automático. Né? Você quer o que você não quer, ele vai nascer automático. Então, não adianta você querer, porque automaticamente você criou não querer, que vai realmente acontecer. E aí você vai ficar só nos altos e baixos e nunca vai ter tranquilidade na vida. Então, ó, não fique diminuindo a si próprio. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Aí fica preocupado, fica estressado, fica ansioso, fica nervoso, fica autoritário, fica agressivo, fica impaciente, intolerante, e você mesmo cria esse inferno na sua própria vida. O que você está fazendo? Você está diminuindo, você está enfraquecendo a si próprio. Você que é um ser feito à imagem e semelhança de Deus, hoje é um ser o quê? Pior que nada, né? Então, tem que esquecer esses quereres. Eles não te protegem, te dá essa falsa sensação de proteção, mas na verdade eles te desprotegem. Né? Ó, a única coisa que a gente deveria ter na nossa vida é aquilo que Deus nos deu. A única coisa que a gente deveria ter na nossa vida é o que Deus nos deu. Mas Deus não te deu medo, preocupação, Deus não te deu apego, egoísmo, ganância. Mesmo porque Ele nem tem isso, né? Se é puro amor, como é que Ele vai te dar desgraça na sua vida, negatividade na sua vida? Então, só queira para a sua vida aquilo que Deus já te deu. Mas aquilo que Deus já te deu, você não quer. E aí fica aí, ó, sofrendo. Deus já te deu tranquilidade, paz, harmonia, felicidade, prosperidade. Deus já te deu tudo. Todas as virtudes, amor puro, onipresença, onisciência, onipotência. Ele já te deu tudo. Absolutamente. Mas você não sente nem a própria alma. Por que não sente a própria alma? Você sente a sua mente, né? Mas a sua alma você não sente, né? Por quê? A mente nervosa, a mente estressada, a mente preocupada, a mente orgulhosa, a mente possessiva, isso você sente, né? Mas a alma divina, de puro amor, isso não sente, né? A sabedoria, a tranquilidade, a paz, não sente. Por quê? Porque acredita nesse bendito querer, acredita na matéria. Quando somos seres espirituais, ainda acredita na matéria. Por isso que vive iludido, e sofrendo. Então, não queira proteger nada na vida. Não queira. Se você estiver andando na rua deserta, não tem casa nenhuma, não tem iluminação nenhuma, e, sei lá, vem vindo 3, 5, um bando lá, sei lá, de gente vindo para cá do seu lado,
Eu não tenha medo. Não tenha medo. Mas fica com medo, né? E aí você fica com medo, e aí você quer o quê? Você quer o quê? Você quer proteger a si própria. Espera aí, como que você quer proteger a sua vida com medo? Como você quer proteger a sua casa, a sua família, seu filho com medo? Porque medo é um sentimento divino, superior? Não, né? Medo é uma desgraça. É uma negatividade sem tamanho. E com o medo, com essa desgraça, com essa negatividade imensa, você quer proteger o quê? A sua vida, a sua família, as suas atividades profissionais, a sua finança? Pensa se isso é possível. Não é possível, né? Mas todo mundo faz isso, né? Todo apegado, né? Que todo mundo faz, todo apegado faz. Comete esse erro. Então, ó, não queira proteger nada. É o seu apego que quer proteger. Só que ele te desprotege. Ué, causa negativa, efeitos negativos para a vida, não é isso? Então, tenha fé, tenha amor, tenha paciência, tenha desapego. Faça isso. E aí você vai realmente estar assumindo a sua natureza e causa divina, efeitos divinos para a sua vida. Pronto, você protegeu. Tá? O que você tem que proteger é a sua natureza e não a matéria. Você tem que proteger a sua natureza divina que Deus te deu. Mas não, quando você está andando aí na rua de noite, você era assaltado, aqueles caras lá não sei o quê. E aí você quer proteger o quê? A matéria. E aí você desprotegeu o quê? A sua fé, o seu desapego. Você desprotegeu o seu amor, a sua compaixão, você desprotegeu aquilo que Deus quer que você proteja, porque é isso que Ele te deu. Faz tudo do contrário. Faz absolutamente tudo do contrário e ainda acha que tem fé. E eu acredito em Deus. Você não acredita nem em você. Vai acreditar em Deus? De barato? Pois é. Então, não queira proteger a matéria. Proteja aquilo que Deus te deu. Virtude, amor, sabedoria, desapego. Você tem que proteger isso, que é a causa. Proteja a causa. Mas a causa você desprotege e fica querendo proteger a matéria inferior, quando a sua natureza é superior. Por isso que as coisas não dão certas na vida. Então, ao invés de ficar medroso, preocupado, pratica fé, pratica desapego, pratica amor, paciência, compaixão. Faça o que Deus gosta. Faz o que Deus gosta. Faz o que Deus gosta. Deus criou esse mundo, tá certo? E Ele não foi descansar, não. Ele continua criando. O único, acredite, o único que tem o poder de criar fatos, fenômenos, ocorrências, circunstâncias nesse mundo continua sendo Deus, não é você. Não é você. Mas eu consigo fazer um café. Tá vendo? Eu fiz um café. Não, se não fosse por Deus, você não conseguiria nem sair do seu lugar. Tá certo? Se não fosse pelas leis de Deus, você não sairia nem do seu lugar aqui. Ou você acha que não existem as leis de Deus? Por que um avião voa? Por quê? Porque existem as leis de Deus. As leis da química, da física, as leis da biologia. Para tudo existe lei. Tá? Sem isso você não consegue criar nada, você não consegue fazer nada. Então você só usa isso daí. Mas quem cria o fato, o fenômeno, a ocorrência, a circunstância é Deus. Então, não queira ser mais do que Deus.
né? Se você tivesse a capacidade de criar fatos, fenômenos e circunstâncias, você não criaria nada de ruim na vida, né? A vida seria mil maravilhas do começo ao fim, né? Então, na verdade, assim, o seu querer apegado, ele gosta de ficar com raiva, gosta de ficar com medo, gosta de ficar estressado, ele gosta de ganância, ele gosta de tudo que é errado. Ou não é? Me fala um querer apegado que seja virtuoso. Não existe. Por ser apegado, não pode ser virtuoso. Ou é uma coisa ou é outra. Então, pare de destruir a própria vida. As pessoas acham que as outras pessoas que estão destruindo a minha paz, a minha tranquilidade, a minha harmonia, a minha prosperidade. Antes eu tinha dinheiro, agora não tenho. Antes eu tinha paz, agora não tenho. Antes tinha felicidade, agora não tenho. E bota a culpa nos outros, até no governo. Para com isso. O único capaz de destruir a sua vida é você mesmo. O único. Então, para de destruir a sua própria vida. Essa lei da causa e efeito não erra de endereço. Não erra. Você que deu causa, é você que vai receber. Não vai ser o seu vizinho, o seu tio que vai receber o efeito, não. Tá certo? Então, você deve proteger a base divina da sua vida. E para você proteger a base divina da sua vida, o que você precisa? Desapego. Se você não se desapegar, você vai continuar com a base negativa. E aí nunca vai se livrar dos sofrimentos da vida, tá certo? Nunca vai se livrar das negatividades, tá certo? As negatividades, muito pelo contrário, mantém a base negativa do querer e não querer na sua vida. Só vai aumentar, só vai aumentar. Então, lembra, quando tiver negativo, triste, sei lá o quê, lembra duas coisas. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus e eu tenho que me desapegar. Só isso. Caramba, Nossa, como tem gente depressiva, hein? Meu Deus do céu. Parece ter mais gente depressiva do que com gripe por aí. Sarampo agora? Sarampo? Pode juntar tudo que ainda a depressão ganha. Meu Deus do céu, gente nova se matando por causa de depressão. E o que é isso? Eu não vou estender sobre isso, mas é puro apego, é pura ignorância, excesso de querer, excesso de mando e desmando na vida. É a preocupação também, né? Excesso de insatisfação. Quanto mais você quer, mais insatisfeito você fica na sua vida. Mais insatisfeito. Por quê? Porque quanto mais você quer, mais você cria eu não quero. E que vai acontecer. E aí você só cria insatisfações na sua vida. E depois? O problema é que isso está afetando de geração em geração. Pais não têm virtudes. Pais só quer imposição. Só quer diminuir os filhos. E aí leva a uma negatividade total na vida das pessoas. Mas isso não é o assunto de hoje, né? Mas tem que resolver isso. Um dia você tem que falar sobre esse assunto aí. Um dia a gente pode falar sobre depressão. É só reverter isso. Enquanto a pessoa está lá indo para o fundo do poço, tem que mostrar o outro lado. Quando você mostra o outro lado, aí a pessoa começa a melhorar, mas enquanto não mostrar o outro lado, acha que remedinho vai resolver. Ainda não existe remédio espiritual. Não, você toma isso daqui que você vai ter 5 gramas de virtude. Vai ter
2 gramas de amor vai aumentar. Não, isso não existe, né? Por quê? Porque você tem que fazer isso por você mesmo, né? Então, uma outra coisa, não tenha dó de ninguém. Oh, todo mundo, como? Eu tenho maior dó do meu vizinho, de não sei o quê, ele está sofrendo tanto. Você fica até com dó de você, quando você está sofrendo. Meu, você acha que dó, Você acha que dó é um bom sentimento? Não, é o pior dos sentimentos, ter dó. Dó dos outros. Dó de si é pior. Ter dó dos outros, pior ainda, tá certo? Dó é um sentimento absolutamente negativo. Absolutamente negativo. Ó, fazer uma pergunta aqui. Você tem dó de Deus? Acho que nem lembro. Você tem dó de Deus? Não, né? Por acaso você já falou, ai, pobre Deus? Você já falou isso? Só lembra dele quando precisa. Ai, meu Deus. Tá, mas você não fala, pobre Deus, coitado de Deus. Deus eu tenho dó de Deus, porque Ele é feliz, Ele é harmônico, Ele é o Criador, Ele é próspero. Eu tenho dó. Eu tenho dó da harmonia, da felicidade dele. A gente falando, ai meu Deus, estou com dó de Deus de tanto que eu já pedi, ele deve estar cheio de mim. Então, não tenha dó, porque você é feito à imagem e semelhança de Deus, tá certo? E se você acha que você tem dó, ou você tem dó dos outros, o outro também é feito à imagem e semelhança de Deus. E você tem dó de Deus? Não, você está muito pelo contrário. Quando você tem dó de você e dos outros, você está rebaixando a si e os outros. Você está rebaixando. Por quê? Se você é feito a imagem e semelhança de Deus, eu tenho dó, pobrezinho de Deus. Deve estar sofrendo, deve estar estressado, nervoso e Deus está depressivo. Você fala isso para Deus? Não, não fala. Mas para você, você fala? Por que você fala? Se você é feito a imagem e semelhança de Deus. Indica o quê? Quando você tem dó de você ou dos outros, você está falando o quê? Que eu não sou feito à imagem e semelhança de Deus, né? Quem está errado? Quem está certo? Que está escrito lá na Bíblia? Que está escrito lá, você é feito à imagem e semelhança de Deus, ou a sua interpretação negativa, apegada, que está errado? Eu acho que você, né? Então, ter dó de si é menosprezar a sua própria natureza sábia, divina, feliz, eternamente de amor puro. É você menosprezar a sua própria sabedoria, a sabedoria que Deus te deu, todas as virtudes que Deus te deu. Não tenha dó de você, não tenha dó dos outros, não fique minimizando, não fique diminuindo, não fique rebaixando a si próprio. Ter dó é uma lamentação injustificada e descabida na sua vida. Você fica lamentando. Que dózinha de mim, dózinha dos outros. Coitadinho de mim. Por que fala isso? Por que fala isso? Fica se rebaixando e diminuindo a si próprio. Por quê? Porque quem está rebaixando e diminuindo a você mesmo é esse bendito apego, querer e não querer, as aversões. Tá certo? Que te negativa e te deixa ansioso, triste, fraco, tão fraco espiritualmente que eu tenho dó de mim, quando eu sou feito à imagem e semelhança de Deus e tenho todos os instrumentos virtuosos que tornam a minha vida tão gloriosa quanto de Deus. Mas não. Tem que se rebaixar a si próprio, né? E rebaixa os outros. Não. Isso não tem nem... E as pessoas acham que dó é um sentimento maravilhoso. Não, dó é sinônimo de ignorância.
Não é sinônimo de ser maravilhoso, não. É sinal de ignorância. Ignorância pura. Desapega. Quando você se desapega, o seu amor se torna divino. A sua compaixão se torna divina. Tá certo? O seu respeito, a sua alegria, a sua felicidade se tornam divinos. Tá certo? Agora, quando você fica com dó de você e dos outros, não, você inferniza, você diminui, tá certo? Então, e ainda pior, você nega que você é feito à imagem e semelhança de Deus. Pare de rebaixar a si próprio, pare de rebaixar os outros, achando que sentimento de dó. Se dó fosse um sentimento virtuoso, se dó fosse um sentimento virtuoso, Deus não te daria nenhuma situação desagradável, sofredora, triste, depressiva. Mas Ele te dá, né? Ele te cria uma situação lá que estou desesperado, estou nervoso, estou depressivo, estou isso, estou aquilo, estou triste, estou nervoso. Não é isso? Tá. Deus tem dó de você? Nem Deus tem dó de você. Nem Deus tem dó de você. E você tem dó de você e dos outros? Por que Deus não tem dó de você? Porque é puro amor. Porque a sua alma é puro amor. Ele sabe que quem está sofrendo não é você. Não é você a alma que está sofrendo. Quem está sofrendo é o seu apego, a sua possessividade, o seu orgulho, o seu status, a sua ganância. Isso que está sofrendo. E isso não é você. Por isso que ele não tem dó. Passa rasteira mesmo, dá umas pancadas violentas na sua vida, na sua família, na sua finança. Por que ele vai ter dó daquilo que está destruindo a sua própria vida? Por que ele vai ter dó? Ele tem amor puro. E o seu apego que está destruindo a sua vida. Ele vai ter dó de destruir o seu apego? Não, não vai ter. Ele vai dar pancada mesmo. Para destruir aquilo que está destruindo a sua vida. Então ele não está fazendo com amor? Está fazendo com amor. Tá, se ele está fazendo com amor, por que você tem dó de você? Não tem cabimento. Não tem cabimento você ter dó de você e dos outros. Mas tem tanta gente ignorante que acha que, que dózinha. Que dózinha. Que dózinha. Mas não tem dó nem... Quem acha que tem dó dos outros, principalmente dos outros, né? Acha que está num estado superior. Quando é o próprio sofredor. Isso não existe. Então, Deus vai realmente, literalmente, espancar. Ele vai espancar aquilo que está te matando, que está te fazendo sofrer. Então, não tenha dó de você. Não tenha dó. O que você tem que ter é desapego, para ter amor puro. Isso que você tem que ter. Agora, ficar rebaixando a si próprio, rebaixando os outros. E depois, quando você tem dó de você, ou você tem dó dos outros, isso vai fortalecer a você mesmo? Vai te fortalecer? Vai te tornar uma pessoa virtuosa? Numa pessoa feliz? Eu estou com dó de mim. Eu estou sofrendo tanto. Você vai se fortalecer, vai se tornar mais virtuoso, você vai se tornar mais alegre, feliz e próspero? Não, né? Vai aumentar a sua fé, você tendo dó de você? Tá, então, se não tem vantagem nenhuma, só tem desvantagem, por que fica com dó? Não dá para entender, né? Não dá para entender mesmo. É impossível. Não tem como. Então,
você tem que fortalecer e não enfraquecer a si próprio. Né? Então, não tenha dó de você. Você tem que ter desapego. Ao invés de ficar tendo dó de você e dos outros, tenha desapego. Desapego é o correto, sabe por quê? Porque quando você se desapega, você se torna amor, compaixão pura, benevolência pura. Tá, com dó você tem benevolência? Não, não tem benevolência. Você está diminuindo. Né? Dá falsa sensação de compaixão. Não. Dá a falsa sensação de compaixão. Mas não é compaixão porque diminui. Como que você vai ter uma falsa sensação de compaixão? Aliás, todos os apegos fazem isso, né? Todos os seus quereres, não, eu preciso de dinheiro. E aí, que ferra, porque todo querer te dá uma sensação de proteção, quando na verdade te desprotege. Esse é um jogo, a vida é um jogo. Você tem que ganhar. E se você seguir as regras dos sábios e de Deus, você ganha. Se você seguir as suas regras dos apegos, você se ferra. Quem está ganhando na sua vida aí? O desapego ou o apego que está ganhando? A tranquilidade, a paz, a harmonia ou o medo e o estresse que estão ganhando? Vê aí, cada um sabe do placar da sua vida. Digamos que hoje está mais empatado. Ó, tá melhorando, hein? Se tá quase no empate, tá melhorando, né? Porque geralmente o placar é negativo. É negativo, hoje está bem fácil. Tá pensando mais, né? Olha, a gente não deve ter dó, sabe por quê? Da gente mesmo. Imagina a seguinte situação. Ainda tem tempo? Imagina a seguinte situação. Eu sou caçador e vou pegar uma armadilha, vou armar, sei lá, aquela armadilha lá para pegar um leão. E aí, o besta aqui cai da própria armadilha e não consigo sair de lá. Esse é que é o problema. E aí eu fico triste, depressivo, fico lamentando, fico nervoso, fico insatisfeito. Exatamente. Eu mesmo armei a armadilha, eu mesmo caí na armadilha e eu mesmo fico com dó de mim, preso na própria armadilha que eu mesmo armei na minha própria vida. Não, você tem direito de ter dó da sua própria ignorância? Você não tem o direito de ficar lamentando, para falar claro, porra nenhuma, meu. Vai ficar aí lamentando a própria vida. Tem menor, hein? Opa, verdade. Desculpa, Michel. Então, mas é o que está acontecendo na vida de todo mundo. Você mesmo arma a própria armadilha, cai nela, fica preso, fica lamentando e ainda quer ter dó de você mesmo. Não, deixa de ser tonto, deixa de ser ignorante e para de armar a armadilha que você mesmo vai cair. Não é isso? E aí você nunca vai ter que se lamentar nada. Porque você nunca mais vai cair na sua própria armadilha. Mas todo apego, todo querer apegado é uma armadilha que você cria para a sua própria vida e vai ficar lamentando quando cair. E vai cair. E vai cair com certeza. Tá certo? Então, não dá para acreditar que eu tenho dó da minha ignorância. Dá para ter dó da sua própria ignorância? Aí, dózinho da minha ignorância. Não dá para acreditar numa coisa dessa. Quando você está com dó
da sua ignorância e do seu sofrimento, o que você está fazendo? Protegendo, não é isso? Ai, que dó da minha ignorância, do meu sofrimento, eu tenho dó. Aí você está fazendo o quê? Você está protegendo aquilo que está te destruindo. Por isso que não pode ter dó. Tem que praticar desapego, tem que praticar virtude. Ao invés de ficar lamentando, ficar depressivo, ficar protegendo. Olha, isso não é só para dó, não. É para tudo, tudo. Todas as negatividades, todos os seus quereres que querem proteger, ele te desprotege. Então, ó, para de armar armadilha em si próprio e ficar lamentando a própria ignorância. Que isso? Isso não existe. Para de maltratar a sua própria vida. A gente tem que parar de maltratar a nossa própria vida. Você fica fraco, você fica sofrendo e ainda fica culpando os outros e o mundo pelo seu sofrimento. Você tem que parar de ser vítima de você mesmo. Você tem que parar de ser vítima de si mesmo. Você, muito pelo contrário, você já nasceu glorioso, virtuoso e vitorioso. Por quê? Porque você já nasceu com a natureza de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Então, a única coisa que você tem que ser vitorioso, você tem que ser vitorioso em cima da sua mente apegada. Só isso. Só isso. Você tem que estar acima da sua mente apegada. E como que eu me torno acima da minha mente apegada? Quem está acima da sua mente? A sua alma. Eterna, divina, que é feita à imagem e semelhança de Deus. Mas quem que está administrando a sua vida? A sua mente, o seu querer, as suas aversões. Até hoje foi isso. As suas aversões, os seus quereres que administraram até hoje a vida. Tá, como que eu faço para minha alma, alma, de administrar a minha vida daqui para frente? Elimina o querer e o não querer. A sua mente se cala instantaneamente. A sua mente se cala instantaneamente. Se você analisar, cada pensamento que você tem é querer e não querer. Me fala um único pensamento que não seja querer e não querer. Qualquer um. Ah, que calor! É o seu querer, que quer um pouco mais frio ou ameno. Não é isso? Nossa, que trânsito! É o seu querer. Não, bandido tem que morrer mesmo. É o seu querer. Não é isso? Tá. Nossa, tá caro isso, hein? Lá tá barato. Vou comprar lá. É o seu querer. Não é isso? Para tudo. Para tudo. A hora que você eliminar o seu... continue fazendo tudo. Sua rotina não vai mudar em nada. Acorda, faz café, sei lá o quê, estuda, vai trabalhar, vai passear, jogar futebol, vai assistir da Atena, sei lá o quê. Sei lá o quê. A sua rotina não muda em nada, tá certo? Mas você vai simplesmente eliminar o quero, não quero. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando você elimina o quero, não quero, você continua com todas as rotinas. Hoje eu vou fazer batatinha, hoje eu vou fazer ovo, sei lá. Faz. Mas a hora que você eliminar o seu querer, o seu amor verdadeiro, a sua compaixão, o seu respeito, a sua benevolência, a sua paciência, a sua tolerância começa a aflorar. A sua sabedoria, a sua alegria começa a aflorar de forma plena, gloriosa e infinita. Isso significa que a sua alma vai começar a mandar na sua mente. A sua mente parou de ser administrador. A sua mente e seu corpo passaram a ser
um mero instrumento para a expressão da sabedoria e do amor e da compaixão existente na sua alma, feita à imagem e semelhança de Deus. Então, ó, pare de ser vítima de si próprio. Enquanto você é vítima de si próprio, você está sendo vítima da sua mente apegada. Faça tudo sem esses vícios do querer e desse não querer. Como que eu faço? Coloque o amor puro, o desapego na sua vida, como centro de decisão da sua vida. A toda ação, reação e decisão deve ser baseada no seu desapego e no seu amor. Pronto. E aí você faz as coisas. Aí você vai agir, reagir e decidir com desapego, com amor. Pronto. Mas não. Até hoje, qual foi o centro da decisão da sua vida? Das suas reações? O seu quero ou não quero. Por isso que não deu certo até hoje. Por isso que até hoje não tem a paz, a tranquilidade plena e permanente, tá certo? Então, para de alimentar esse quero e não quero. Elimine esse sentimento de querer e não querer. Vire, literalmente vire, testemunha da sua própria vida. Olha, mas a situação está piorando. Deixa piorar. Tenha fé em Deus, tenha fé no amor de Deus. Desapegue-se e fique quietinha. Tá certo? Faz tudo que você tem que fazer, mas mentalmente fique quietinha. Deixa acontecer. Aí, não, eu quero ver o que vai acontecer com a minha família, com meu filho, com meu dinheiro, com meu emprego, com a minha casa. Eu quero ver o que vai acontecer. Não esboce nenhuma reação. Fique desapegado. E aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Mas você vai ver. Você só vai poder provar isso no dia que você fizer isso com sinceridade. No dia que você fizer isso com sinceridade, você vai ver que tudo que aconteceu e trouxe sofrimento para a sua vida nunca existiu. E aí você vai ter essa grande descoberta na sua vida, que tudo que acontece no mundo material é mera ilusão do quero e não quero. E aí, por isso que Deus não tem dó de você. Ele te dá um monte de fato, fenômeno, circunstâncias sem dó. Não tem essa de dó, não. Criancinha que foi atropelado, criancinha que sei lá o quê. Você acha que Deus tem dó? Não, Deus não tem dó da matéria, porque você não é matéria. Você é um ser espiritual feito à imagem e semelhança dele. Então, para que ter dó? Ele não tem dó dele. Por isso que ele não tem dó de você. Agora, o pior de tudo é que as pessoas ficam sofrendo e ficam orando, pedindo proteção a nível mental e material, e faz até promessa, só que continua apegado, continua sem fé, continua estressado, continua egoísta, materialista, continua, com todas as qualidades negativas. Adianta? Não adianta. Quantas vezes você já orou para Deus? Fala aí. Não dá nem para contar, né? E continua apegado, né? E continua acontecendo coisas desagradáveis, né? Por quê? Se Deus tivesse ouvido a sua oração, você já estava feito, né? Mas não, né? Eu conheço gente que fica pedindo para Deus, mas sempre está cada vez problemático.
Claro, Não agradece, só pede. claro. O apego continua, o egoísmo, a ganância, continua tudo igual. Né? A causa continua negativa. Não tem, não é... Ou você acha que você vai enganar Deus com a sua oração? Egoísta, dependente, né? Estressada, medrosa, preocupada. Falou, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Obrigado para quem assistiu. Deus tenha piedade.